Independência do Brasil. Hoje nós vamos conhecer a história de Pedro, muito conhecido também como Dom Pedro, um príncipe português que marcou a história do nosso país. Vamos descobrir por quê? Para entender melhor, vou contar tudo desde o início. Tudo começou há muito tempo atrás. O nosso país era habitado apenas pelos indígenas. Eles eram os donos de todas as terras do nosso enorme país. Porém, chegaram os portugueses em grandes navegações e tomaram as terras dos povos indígenas. Com isso, Portugal tornou-se dono de tudo que tinha aqui. O Brasil virou colônia de Portugal. Lá em Portugal, existia um rei que governava tudo. E após muitos anos governando o nosso país, o rei de Portugal decidiu vir morar aqui. Naquele momento, era o mais seguro. Então ele, a rainha, o príncipe Pedro e vários outros portugueses passaram a morar em nossas terras. Algum tempo depois, o rei, com medo de perder o seu reinado em Portugal, teve que voltar para lá. Mas ele deixou aqui no Brasil o seu filho, o príncipe Dom Pedro, que governaria o Brasil em seu lugar. Pedro casou-se com Maria Leopoldina e passou a tomar conta de tudo que era do seu pai. Mas tinha uma notícia que entristecia Pedro. O seu pai, o rei, ordenou que ele voltasse para Portugal, pois a coroa portuguesa queria que o Brasil fosse novamente colônia de Portugal. Porém, Dom Pedro não aceitou isso. O povo brasileiro gostava muito dele. Então, Dom Pedro resolveu fazer algo para mudar isso. Foi então que no dia 7 de setembro do ano de 1822, Dom Pedro foi até as margens do rio Ipiranga, ergueu sua espada e gritou bem alto: "Independência ou morte!" Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal e tornou-se um país independente e livre. O 7 de setembro é uma das datas mais importantes em nosso país.